E foi ao enviar o faraó ao povo, não o guiou o Eterno pelo caminho da terra dos filisteus, que era próximo. Porque disse o Eterno, que não se arrependa o povo ao ver guerra e volte ao Egito. E fez rodear Deus o povo pelo caminho do deserto ao Mar Vermelho, Yam-Suf. E armados subiram os filhos de Israel da terra do Egito. E tomou Moshe os ossos de José com ele, porque este tinha feito jurar aos filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e fareis subir meus ossos daqui convosco. E partiram de Sucote, acamparam em Etam, à beira do deserto. E o Eterno ia diante deles de dia, com uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite com uma coluna de fogo para os iluminar, para andar de dia e de noite. Não tirava a coluna de nuvem de dia antes de substituí-la pela coluna de fogo de noite da frente do povo. Eu vou falar um assunto com vocês que ele é assim, para quem veio do cristianismo, é muito complicado compreender essas coisas, que é em relação à alma do ser humano, como ela foi gerada e como que é a configuração. Algumas coisas a gente já vem falando, fica fácil, mas determinadas coisas acaba complicando, porque a imagem que é passada, como a gente está acostumado com o corpo materializado, tudo que você vai pensar, você pensa também nesse mesmo modelo, algo assim definitivo, grande. E quando você pensa assim, alma, como que é uma alma? E aí, como nós tivemos variadas doutrinas no próprio Brasil, onde a gente nasceu, né? Então se fala da alma, passa aquela ideia como algo, do jeito que você está acostumado com o teu corpo, você entende que a tua alma, ela seja igual, tá? Tanto é que quando a doutrina espírita, por exemplo, fala sobre reencarnação, o evangélico, ele combate dizendo, tá bom, se há reencarnação, então na volta do Salvador, do Messias, como eles anunciam e pregam, pergunta, então, quem é que vai ser salvo? Qual vida que você teve que vai ser salvo? Essa era a pergunta que virou até piadinha na igreja, pelo menos na onde eu cresci, tá? O judaísmo não tem esse problema justamente por causa da educação. Quando você aprende a coisa do jeito que é desde o começo, você vai compreendendo, vai subir no teu conhecimento. Agora, infelizmente para a gente, primeiro porque não somos judeus. Então, a própria educação judaica, em tempos passados, era muito difícil, porque você não achava livro. Ainda hoje, muitos judeus que querem aprender, o que tem sido muito divulgado hoje em dia pela internet? Tem muitos rabinos dando aula, não é verdade? Agora, por que eles dão aula? Porque a grande maioria ainda dos judeus que estão voltando ao Eterno, eles não conhecem o hebraico. Quando você pega o livro de reza, o Sidur, lá na introdução desse livro, você vai ver o autor comentando que a reza foi instituída justamente porque o povo tem dificuldade em rezar, em falar com Deus, tá? Então os sábios ao longo das gerações, eles foram instituindo as rezas e ficou algo padronizado. Só que da educação que nós viemos como evangélicos, e o evangélico saiu do catolicismo, então ele critica o catolicismo dizendo que a missa, ela é feita no papel. E que a oração, seja lá o Pai Nosso, Ave Maria, aquelas coisas todas, a pessoa fica repetindo. Então eles falam, é uma ladainha. Aí usa-se um texto dizendo que quando for falar com Deus, não useis de vãs
repetições. E eles alegam que esta vã repetição é você ficar falando ali aquela mesma coisa, que serve para a tua mente fugir, tá? Mas isso é crítica de um contra outro, outro contra um, tá? Também está rolando muitos vídeos no tempo atual agora, em que padres estão declarando que a igreja correta são eles, e que a igreja evangélica saiu de dentro deles e que Martinho Lutero não fez uma reforma. E isso é verdade, ele não fez, é chamado reforma, 1517, mas reforma propriamente ele não fez. Ele falou sobre indulgência, aquelas coisas todas, mas a base continuou dentro do catolicismo. Então é dito que muitos pastores têm deixado igrejas e têm voltado para o catolicismo como a mãe, tá? É tudo coisa que você vai ouvindo por aí. Bom, vejamos, uma coisa que foi difícil para entender, pelo menos assim, nome, que a gente já enfrentou de cara? Mundos, chamado em hebraico Olamot. Então Deus criou mundos. Aí você pensa, mas como criou mundos? Se você vive neste mundo aqui que você conhece, onde estão os outros mundos? Esses outros mundos estão em regiões espirituais. Por quê? A gente recebeu a ideia de que a história começou com Adão e Eva. É verdade, com Adão e Eva, mas não com Adão e Eva no primeiro capítulo de Gênesis. Porque quando inicia ali, Bereshit bara, então tem ali a leitura em princípio criou Deus, tá? Então, em princípio, você não tem aí contagem de tempo. Em princípio, é um tempo de eternidade. E a letra Bet, que tem valor 2, ela já te dá de cara a ideia de que teve 2 começos. Onde está esse primeiro começo? Num tempo que não era contado, tá? Em eternidade. E o que ocorreu ali em eternidade? Então aqui começa uma grande questão. A igreja que nós frequentamos no passado, ela cria de forma teológica que houve um tempo antes do teu nascimento? O que vocês ouviram, vocês que foram de outras igrejas? Vocês aprenderam, por acaso, de algum pastor que houve um tempo de eternidade antes de você nascer? A aprendizagem é que há um tempo de eternidade depois que você morre. Isso é uma linha teológica da igreja. Mas linha teológica que vai falar que houve uma existência, sua existência antes de nascer, você não vai achar isso em lugar nenhum. Dentro da igreja evangélica teológica, teologia, não. Mas dentro do judaísmo, esse é o começo. O começo é que Deus criou mundos e mundos e destruiu mundos e criou de novo, e tem lá um texto que é interpretado. Tudo assim é sempre colocado de forma bem grande e você nunca deve pegar de forma literal, porque está usando uma imagem de tamanho por causa da nossa mente, tá? Então tem que falar uma coisa bem grande para você ter noção daquilo que é grande. Por exemplo, o Adão antes de cair, sabe qual era a altura dele? 250 metros. Você tem como pensar num homem de 250 metros? Essa parede aí tem 2,80 metros. Agora você imagina 30 metros é um prédio. Agora 250 metros, você olha assim. Agora, é possível, por exemplo, Apocalipse usa imagem desse tipo. Quando fala que um anjo põe um pé num continente e põe um outro pé no outro continente. Agora, quando se ouve assim, numa linha teológica, a tua cabeça está fácil compreender, porque você foi educado nisso. Então, para você é tranquilo. Um anjo é grande, ele põe um pé aqui, o outro pé ali está tudo certo. Mas quando fala para você que o primeiro homem teve 250 metros, a pessoa ri e fala, não é possível. Quer dizer,
Parece a política de hoje. Para a esquerda vale tudo, pode. Para a direita não vale nada, é tudo duvidoso. Então é assim que fica. O judaísmo fica duvidoso, mas ele é a origem. Tem um livro judaico que Em Busca da Verdade. Tomara que seja esse mesmo, mas eu tenho quase certeza que é esse. Em Busca da Verdade, ele fala num determinado momento que Deus pensou em Israel quando não existia nada. Quando é que não existia nada? Quando não existia nada, existia somente a luz de Deus. E essa luz de Deus é chamada Ein Sof. É a luz infinita, onde não tem fim. Então, tudo que vai se criar, não tem como criar, porque a própria luz de Deus, ela absorve tudo e destrói tudo. Então, o que acontece? Nesse tempo, já é dito que Deus pensou num povo. E ele pensou num povo como Israel. E tudo que veio a ser feito para frente, sempre teve como a meta do povo. E nós chegamos aqui a um ponto dessa paraxá, que o povo está saindo do Egito. O próximo passo vai ser receber a Torá do Eterno. Então, recebendo a Torá do Eterno, porque ela já existia em eternidade, agora ela vai estar na terra. Então, ela vai unir o físico com o espiritual, que até então era dificuldade compreender isso. Agora, com a Torá em terra materializada, ela vai fazer a união entre o espiritual com o material. E ela vai poder, portanto, o espiritual ganha a oportunidade agora de também transformar o material. Tá certo? Então, voltando, daqui a pouco gera esse povo, tá? Um povo que de fato vai ser chamado de povo de Deus. Então, nesse tempo em que tudo era luz, Deus então pensa assim: para eu criar, eu preciso esvaziar um pouco, arrumar um lugar que eu possa esvaziar, tirar a luz para que uma criação possa ser feita. Então ele, num ponto dessa luz infinita aí, ele retira toda a luz. Então ele cria ali um ponto de escuridão e ele isola ali. E depois ele pensa, é aqui que todos os mundos serão criados. Que mundos? Você vai ter Atzilut, você vai ter Biriá, você vai ter Yetzirá e você vai ter Asiá. Asiá é onde nós estamos, tá? É o mundo mais baixo, é o mundo materializado. Atzilut é um mundo que praticamente só tem luz. Então, você tem luz no corpo? Tem. Tá certo? Você fala, não acredito. Você tem luz no corpo. Eu não vou lembrar a data, mas teve um físico, eu já contei isso para vocês aqui. Ele queria provar que a luz que está dentro de nós, ela cura todas as coisas. E aí ele foi com a tese dele para poder mostrar, tudo bem, a pessoa falou, tá bom, eu vou endossar você, só que você tem que provar para mim essa luz, mas com dados, a ciência quer dados para você comprovar ali. E aí tinha um aluno muito brilhante, ele tinha um aluno muito brilhante na universidade, e esse aluno veio pedir para que esse professor fosse o seu orientador. Aí ele aproveitou o gancho que o outro tinha falado para ele, falou, já que você é um aluno brilhante, então eu quero que você prove para mim que o nosso corpo tem luz. E esse aluno falou, tudo bem, eu vou fazer. E ele fez, ele criou um aparelho que é o aparelho ainda usado até os nossos dias, para poder fazer essa medição, tá? A história aí é grande, tá? Ao mesmo tempo que ela é grande, ela é cheia de
de vai e volta, de destruição de reputação. O sistema, como diz o sistema é brabo, tá? Eles destroem aquele que ele não quer, entendeu? E, guardadas as proporções, foi destruída a imagem, fizeram com que esse cara perdesse tudo. Pois bem, quando Deus, portanto, ele cria o Adão, a gente tem a imagem dele somente quando Deus fala lá. Presta atenção nisso, que você vai mudar a tua cabeça para muitas coisas. Quando fala lá, e criou Deus o homem, mas antes vai falar, Deus criou macho e fêmea, tá? Para a teologia cristã, quando fala que Deus criou macho e fêmea, eles veem nisso uma prova que Deus criou o homem e que Deus criou a mulher. E que entre homem e mulher não cabe trans, não cabe bi, não cabe homossexual. Tá? E com esse tipo de abordagem, eles destroem essas pessoas. Porque essas pessoas, guardadas as proporções, são aquelas que mais sofrem. Porque elas lutam, falam que elas têm demônios, aí elas vão fazer libertação, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a pessoa não consegue vencer, porque parece que é algo que está lá dentro dela e é muito forte. Tá? Então, o primeiro grande erro começa aqui, com essa palavra que fala macho e fêmea. Então, Deus não criou o homem e a mulher. Quando Deus criou Adão, a frente dele era masculina e as costas dele era Eva. Quando Deus faz cair um sono sobre ele e fala que Deus criou a mulher, Deus fez cair o sono? Sim, ele fez. Então, é como, para você entender, é como se ele cerrasse aqui bem no meio e fizesse assim, ó, colocasse um de frente ao outro. Tá? Então, na alma do homem, você tem masculino e feminino. A alma, ela não tem sexo, ela tem, se for ver, ela tem os dois, ela é polaridade. Tá certo? Então, aqui você já vai começar a entender que quando alguém diz assim, nossa, não sei o que acontece comigo, parece que eu nasci assim. Ninguém acredita, porque a igreja malhou. E como diz lá desde a Grécia, uma palavra que não é verdade, mas de tanto ser dita, ela acaba sendo verdade. Tá? E isso sem a gente entrar literalmente nos textos que falam sobre isso, porque eu não estou falando sobre homossexualismo, estou falando sobre alma. Tá? Em Adão, quando Deus cria Adão, veja que eu pulei a parte da criação dos mundos. Eu só te disse o nome, Adão Kadmon. Depois eu disse, Atzilut, são 5 mundos, chamados Adão Kadmon, Atzilut, Briá, Yetzirá e Asiá. A alma do homem, ela é criada como 5 manifestações de alma. Cada manifestação de alma, ela está localizada num desses mundos. Por isso que o homem, a tua alma, ela tem conexão com todos os mundos criados. E é por isso que você pode entender que nós somos um com o universo. Nós somos um com Deus, porque essa criação do universo, que nem a linha da física, a teoria de campo unificado, fala que o campo gerou tudo. E que esse não existiu nada, porque esse que é o nada, ele é o espaço-tempo. Tá? Eu sei que tudo isso é difícil para compreender, mas faz de conta que você está entendendo. Vamos para frente. Depois vai pingando uma coisa ali, outra aqui, você vai acabar lembrando e vai se posicionando, tá? Então veja só, você tem a alma Nefesh. Todo mundo que nasce aqui nessa terra, ele nasce com uma manifestação de alma Nefesh. E o que ela faz? Ela vai dar vida a este corpo físico que você tem. Tá, quer dizer que antes nós não tínhamos corpo físico? Verdade, não tinha.
Porque até estes mundos serem criados, o homem era de uma forma. Ele era um ser de luz. Tá? Então, de onde veio esta luz do homem? Ela veio desta luz que é Deus. Como que vai entender isso? Se você olhar aí para o alto, você vai falar, luz. Você vai, isso é uma lâmpada. Mas faz de conta, então, que a luz que existiu é algo parecido com isso. Imagina que só existisse esse clarão aqui. Então, a alma do homem ela é tirada dessa luz, desse clarão. É uma parte disso. E todos nós que existimos aqui, somos partes do corpo de Adão. Pega o teu corpo. O que você tem dentro do seu corpo? Você tem um pulmão lado esquerdo, um pulmão lado direito, um rim lado esquerdo, um rim lado direito, você tem fígado, você tem baço do outro lado, você tem os intestinos, você tem... que mais? Você tem as veias do corpo, as artérias, você tem músculo, você tem tendão, você tem todas essas coisas que você sabe que está aí dentro do corpo. Troca tudo isso, mantendo a configuração de cada nome, só para nossa mente, que está cá embaixo, para poder entender. Você estava localizado em algum ponto dentro deste corpo de Adão, desde a cabeça à planta do pé, tá? Então, de onde é que você veio? Você vai falar, não sei. Ok, não deve saber mesmo. Mas você vem de uma parte de dentro de Adão. O que aconteceu aí com este Adão? Não sei se vocês vão lembrar sobre a questão do receptáculo. Deus queria compartilhar. Então ele cria. Chega um ponto que este homem, ele não quer mais receber apenas por receber, porque ele também quer compartilhar. E aí é onde ele cai desta posição. Ocorre uma coisa que há vamos chamar de explosão. Então, todos os órgãos, essas almas que estão configuradas dentro de Adão, esse aqui é chamado o Adão primordial, o primeiro Adão. Quando há essa explosão, estas centelhas, que são as almas das pessoas, essas centelhas, elas vão para todos os lugares, e a grande maioria delas caíram no mundo das cascas, no mundo das clipote, tá? Então esse vaso quebrou, e estas almas, só que tem almas, eu não falei de 5 mundos, onde é que Adão foi criado? No mundo de Briá, e a luz de Deus está quando ela foi isolada, essa multidão da eternidade de Deus continua. Então ele cria abaixo dele isso que você está chamando desses todos os mundos, tá? E um pequeno facho, que é chamado cave, é trazido para iluminar esta região que foi criada, que é aqui que tem toda essa existência que a gente conhece, tá? Antes de Adão ser criado, já tinha almas que pertenciam a Atzilut. Então, Atzilut e Adão Kadmon não participaram da queda de Adão. Então, estas almas estão fora do pecado. Elas estão comparadas com a manifestação da nossa alma humana, que vai corresponder à manifestação de Hayá e Yeridá. Por isso que é dito, quando você vai ouvir aulas por aí, é dito que nós aqui na Terra acessamos apenas 3 níveis da nossa alma, que é Nefesh, que é Ruach e Neshama. Hayá e Yeridá não. Hayá e Yeridá, porque elas estão conectadas com os 2 mundos de cima, de Briá, que é Atzilut e que é o Adão Kadmon, tá? Estas almas, elas são chamadas, dentre 3 grupos de almas, elas são chamadas de primeiro grupo. O segundo grupo de almas
São aquelas almas que formavam o corpo de Adão e que quando houve essa explosão e caíram lá para o mundo das clipotes, há órgãos, almas que ficaram dentro do corpo dele, que não caíram. Então, estas almas é que deu origem aos 2 filhos de Adão. Quem são eles? Quais são os 2 primeiros filhos de Adão? Pensa bem, não é pegadinha. Abel e Caim. Isso, Abel e Caim. Então, Abel e Caim, eles têm a alma desta parte que permaneceu dentro de Adão. E ela não foi individualizada. Então, Caim e Abel é como se eles não fossem eles, mas fossem Adão. Parece complicado, né? E é complicado mesmo justamente pela ideia que nós temos de materialidade. Então, se você pensa na alma de alguém, quando o fantasma de alguém aparece, não aparece com aquela silhueta do corpo da pessoa. Então, a gente sempre tem ideia do formato do nosso corpo. Como o nosso corpo a gente está acostumado a ver material, então você pensa que a alma é algo semelhante, que é uma coisa só. E, na verdade, alma é luz. Outra coisa importante, a alma nefesh, grosso modo falando, você recebe no nascimento. Com 13 anos de idade, vai receber, e um dia, vai receber a porção ruach. E aos 20 anos de idade, vai receber a porção neshama, se houver merecimento. Então, é possível uma pessoa viver os dias dela na terra todinho e não ter esse crescimento, recebendo essa continuidade de alma? É possível. Eu vejo isso na vida de Davi, no Salmo, quando é dito assim, Deus fala para ele, para Davi, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E eu vejo nessa porção que, justamente com o aspecto da vida dele e a melhoria quando ele vai superando as coisas, então eu penso assim, em variados momentos da tua vida, você vai ouvir também da parte do Eterno, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Sempre que você conseguir mudar o teu status, você sabe o que é muito bem, por causa da mídia social. Casado com, solteiro, num relacionamento sério. Então, isso é o status que as pessoas colocam lá. Brigou, separou, tá lá. Solteiro. É solteiro que fica? É? Então, aí quando tá com alguém num relacionamento sério. Então, se aparece lá o teu status de alma num relacionamento sério com Deus, significa que a tua alma inicial, nefesh, ela não tem só a parte física que dá vida a este físico, que é o sangue, tá? Lembrando que Adamá é terra. Então, de onde Deus pegou o molde do homem? Terra. Adão significa homem, significa pessoas. Adamá é terra. Você tem Dam é sangue. Dentro do nome Adão, você tem homem, sangue, terra. E além de ter a conotação do vermelho, tá? O vermelho como sangue que anda pelo corpo, anda junto aí as duas inclinações, para o bem e para o mal. E a poluição do nosso sangue, ela vai originar como que você está inclinado, mais para o bem ou mais para o mal. E esse para o mal aqui não tem nada a ver com Satanás, com trevas. Não, esse bem para o mal é segundo as escolhas. Lembra, a Torá foi ensinada para nós enquanto estávamos sendo gerados. Então você tem o código de Deus dentro de você. E nós estamos aqui neste mundo para
reparar o corpo de Adão, porque você faz parte do corpo de Adão. Aí você não acha, a igreja que eu me converti na época, havia um estudo lá, e sabe qual era o estudo? Igreja, corpo de Cristo. Quando você pega Paulo falando igreja, corpo de Cristo, essa união que todas as partes estão unidas, tal, você acha que ele está falando de quê? Nós nunca aprendemos lá na teologia cristã que esse Adão, ele era espiritual. Sempre foi aprendido que Adão é o homem que foi criado na terra. E esse texto que Paulo estava falando, Paulo é judeu. Saulo, na verdade, né? Depois ele adota o nome romano. Então, ele está falando de uma doutrina judaica. Ele está falando de um conhecimento que era básico para eles. Que todas as almas pertenciam ao corpo de Adão. E é esse corpo que vai ser restaurado. O trabalho, o mínimo trabalho que cada um tem que fazer é começar a consertar a sua própria raiz de alma. O que é a sua própria raiz de alma? O local de onde é que você vem dentro deste corpo de Adão. Por exemplo, se você vem do lado do coração, então você vai estar reconstruindo com os teus atos em terra, trazendo luz do eterno abaixo, para reconfigurar o coração de Adão. Quem é dos dedos do pé direito? Vai reconstruir os dedos do pé direito. Quem é do outro lado? Quem é da canela? Quem é do braço, da mão? Deu para entender? Agora você vai entender uma coisa de modo simples. Quando fala assim, você tem uma alma gêmea, já ouviu falar isso? Então, alma gêmea é o quê? Nós não estamos falando que você tem a sua raiz numa parte do corpo? Então, vamos usar a mão como exemplo. Vamos pensar que aquela ali de vermelho, vamos supor que você venha daqui, ó, tá? O que vai ser tua alma gêmea? Todas as almas que fazem divisão aqui com você. Sabe a uva? Gente, não é assim. Eu estou dando essa imagem para você ter algo como se apoiar para ter uma ideia. Coisas espirituais são espirituais. A gente tem que tentar ver coisa material para te dar uma ideia. Então, se a pessoa é daqui, ela tem que pensa assim, que nem um cacho de uva. Então, você é uma uva desse cacho que está aqui. Tudo que tiver ao teu redor são almas conhecidas como irmã, alma gêmea. A alma gêmea nem sempre vai ser aquela que vai casar com você. Sempre se fala, alma gêmea é aquela que casa com você. A função da alma gêmea não é casar com você. A função de almas aqui é um auxiliar o outro. Tá? E quando uma pessoa chega aqui e ela completa entre aspas, a salvação dela, aonde ela precisava corrigir, ela necessariamente tem que morrer. Para que em seguida ela volte, mas com a porção Ruach. E quando ela termina de corrigir essa porção Ruach, ela morre e volta para poder corrigir a porção Neshama. Então, o primeiro ponto aqui, por que uma criança morre com 3 anos de idade? Porque ela não pode ficar mais tempo na terra. Senão ela iria estragar aquilo que ela corrigiu. Isso é o simples do simples, tá? Porque aqui vai complicando os assuntos. A forma de correção. Até chegar num ponto que uma parte sua está no teu corpo, uma outra parte sua está num corpo de uma outra pessoa. Aqui funde a cabeça da gente. Da grande maioria. Por quê? Justamente por essa ideia materializada que nós temos, que aquilo que é meu e não é do outro, como que o meu pode estar no outro? Quer ver uma coisa terrível? Vou perguntar para a Isa. Gosto de colocar a Isa em más lençóis. Imagina, é uma ideia para brincar com essa coisa. Imagina você tem o seu marido, tá? Vamos chamar você sendo o Nefesh, e vamos chamar o seu marido aí, como ele, estou chamando o marido de seu, tá?
Você sabe que o outro nunca é seu, mas tudo bem. O seu marido, vamos chamar de seu, propriedade sua. E vamos pensar ele como sendo a manifestação Ruach. É possível que o teu Ruach, seja compartilhado com uma outra pessoa. Mas pensando ele como Ruach, você dividiria ele com uma outra pessoa? Tá vendo? Então, essa ideia que nós temos de igual a criança que pega que não divido, vai complicando a nossa cabeça para poder compreender conceitos que são espirituais. Porque nós nem sabemos o que é a alma. Como que nós vamos poder entender que uma parte da alma... Quer ver uma coisa mais complicada? É que uma pessoa que ainda está viva pode compartilhar uma manifestação de alma dela, uma centelha, com uma outra pessoa que também está viva. E nós temos ideia de compartilhar alma só quando morre. Morreu, reencarnou. Isso se reencarnar. E para uma grande massa de pessoas não existe reencarnação. O judaísmo fala da reencarnação nesses modos que eu estou te dizendo. A reencarnação falada por aí, ela é em torno de 1700, quando houve o Allan Kardec. Isso que nós estamos falando vem de 2000 antes de Cristo. Tá? São coisas diferentes. Então, isso que eu estou explicando, quase um passo a passo, para você entender que quando fala de uma alma com conexão com tal coisa, com outra coisa, veja, fica difícil a pessoa de hoje compreender, porque ela é uma enxurrada de coisas que vem para ela, e a gente está sempre pensando naquilo que é materializado. E aí mas como se a alma é minha, como é possível? Você pensa como se você estivesse vivendo dentro do outro. Certo? Eu pego o meu exemplo para isso daí. De 2006 até 2011, quando o Eterno falou para a gente, e começou a trazer assuntos do judaísmo para a gente, sem que a gente soubesse, ele foi preparando, e em 2011 ele falou o que tinha que falar, tá? A partir daí, conhecendo isso agora, eu entendo que eu recebi ajuda de uma alma. Aí você fala, nossa, uma alma é fantasma? Recebi uma ajuda por quê? Como que eu sozinho, sem contato com o judaísmo, que é tudo escrito em hebraico, sem saber o hebraico, etc, etc. Como que é possível compreender essas coisas de uma forma que seja correta? No tempo de evangélico, as pessoas perguntavam assim, que igreja você congrega? Falava o nome. A próxima pergunta era, é pentecostal? Bom, se pergunto para você, é pentecostal? Você tem que saber o que é pentecostal. Ele fala, não sei se a minha igreja é pentecostal. Ah, tua igreja adota línguas estranhas? Ah, adota. Mas tem um monte de outra igreja evangélica que não adota línguas estranhas. Ah, tem profecia? Em outros lugares não tem profecia. Então, dons espirituais é afirmado por um tipo de igreja e dons espirituais é negado por outro tipo de igreja. Entendeu? E aí vem aquelas separações. Aí você vai lá na Assembleia, é Ministério Belém, Ministério Madureira, aí vai para outra coisa. Também não deixa de ser uma confusão de termos. Hoje em dia você tem termos no judaísmo que é ortodoxo, progressista, renovado. Você tem a igreja também renovada. Então, são nomes que criam uma confusão. E aí você tem o judaísmo messiânico, que são aqueles que seguem a Torá, mas ainda continuam aceitando Jesus como Messias. Entendeu? E aí é um balaio de gato, porque gato é tudo igual, né? Tudo japonês. Aí, aonde eu estou, quem sou eu? Parece que levou uma pancada na cabeça. Então, para entender as coisas... Deus poderia dar ali uma unção dele? Sim, tem a mão dele. Mas se tem todo esse mecanismo que ele usa, então isso é achômetro meu. Eu acho
que eu recebi sim uma ajudinha de Deus por Ibur, né, que é a gestação, é uma centelha de alma de algum sábio que está me ensinando. Na hora que ele completa esse trabalho dele de ensino, ele retira. É isso. Tá? Então, difícil? É difícil, mais ou menos, né? Se a gente pega a base assim, é que quando eu fui estudar essas coisas, não foi pela base. Você vai lendo uma coisa que você pega aqui, você estuda lá, e aí conforme passam os anos, aí você vai ajeitando, quebra-cabeça, e vai montando e vai ficando. Então, se você pensar igual criança, a gente desenha. Bom, eu já falei dos órgãos. Você tem noção do que é o órgão dentro do corpo humano. Se você pensar, eu sou o representante de um órgão do corpo de Adão. É isso que você tem que pensar. Seja lá do dedinho do pé, seja do coração, seja do cérebro. E assim como no corpo humano, você vai pegando aqueles que são de suma importância e outros que são de menores importâncias, mas tudo é do corpo. Então você vai pensar da mesma forma. Há almas que são almas, por exemplo, lá da cabeça, lá do cérebro. É uma coisa extremamente importante. Então são almas que são importantes aqui. Então ela tem um nível muito alto, tá? Aquora, pensou isso? Essas almas todas, quando houve o pecado de Adão, então essas almas, imagina aquele pote grande de bolinha de gude, não sei se vocês lembram de bolinha de gude, quando a gente brincava, tal, guardava, aí você dava uma bobeada, pronto, aquele negócio caía, era bolinha que ia para tudo quanto é lugar, até você achar. Então, em brincadeira, é como se você estourasse o teu saquinho de bolinha de gude. E foi isso que aconteceu. Então, a grande maioria das almas, elas caíram nas profundezas das clipotes. E saiba você que a alma do rei Davi, ela, por ser de uma localização dentro do corpo de Adão, de muita importância, então, quando é muito importante, na hora que cai muito fundo também. Então, a alma dele caiu tão profundo neste mundo das clipotes, da escuridão, que ele não tinha contagem de tempo, força, para poder se reerguer e nascer nesse mundo. Por isso que o Midrash fala que Adão, olhando as almas, viu uma alma que não tinha força para nascer neste mundo. Mas ele viu que era uma alma importante. E ele falou, eu vou doar 70 anos da minha vida para ele. Por isso, então, que Davi viveu 70 anos, porque ele ganhou 70 anos da vida de Adão. Todos eram, em princípio, para viverem 1000 anos. Você tira 1000, você tira 70, vai ficar 930. Quantos anos viveu Adão? 930. O homem que mais viveu, Matusalém, 969 anos, tá? Então, por que ele não viveu 1000? Alguma coisa aconteceu. Vai saber. O outro mais famoso viveu 365 anos, que é o que foi arrebatado ainda em vida, tá? E assim vai. Depois é colocado o tempo do homem para 120 anos. Tá? E assim vai. Depois você encontra que o tempo do homem é 70 a 80 anos. Vocês de 80 anos já é um cansaço. Porque a própria Bíblia fala, 70 anos, passou disso, você já está no lucro. Só que esse lucro, você já começa a perceber também fraqueza do corpo, dores, as enfermidades que tem. Porque já está dizendo ali que é o cansaço. Tá? Mas a tua alma, em princípio, como as demais, era para viver 1000 anos na Terra. E aí vai decaindo, o tempo de hoje é, em média, 70 anos. Mas o fato de morrer mais cedo ou mais tarde, já te dei um princípio de ideia. Corrigiu o Nefesh, tem que morrer.
e reencarnar para poder corrigir Ruach. Não tem como você que está corrigindo uma Nefesh, já começar em seguida em vida, corrigir Ruach. Não vai bater, tem que ser limpo com limpo. Não pode ser limpo com sujeira. Tá? Se Ruach está sujo, como que ele vai ficar numa Nefesh suja? Então, limpa a Nefesh, a pessoa morre. Se ela demora a vida inteira, demora 90 anos para limpar Nefesh, ela vai morrer então aos 90 anos, tá? E vai ter que voltar para começar de novo, agora vai começar a limpar Ruach, entendeu? Parece assim, é tudo ideia para vocês terem uma noção agora, tá? A parte principal que eu queria mostrar é essa questão do corpo. O corpo houve aquela explosão, então você tem que entender. Havia almas antes de Adão, do mundo de Atzilut e do mundo de Adão Kadmon, ok? Essa pertence ao grupo primeiro de almas. Estas almas não reencarnam, a priori, porque elas não participaram do corpo de Adão. Elas não estavam incluídas no corpo de Adão. Então elas não têm essa culpa para expiar. Tá certo? O segundo grupo de almas é aquelas que deu origem à vida de Caim e Abel. E Caim e Abel é como se eles não fossem Caim e Abel, porque eles são Adão. É como se fosse a continuidade de Adão. Eles não têm individualidade de alma. Agora, Sete, o próximo filho que ele vai ter depois, aí sim, aí já é a alma individualizada, distinta de Adão. Então você vai ter 3 grupos de almas. O primeiro, aquelas que não estavam em Adão, que pertencem ao mundo de Adão Kadmon e Atzilut. O segundo grupo de almas são aquelas que estavam em Adão, mas elas não caíram na explosão, elas não voaram, não saíram de dentro dele. Então elas permaneceram em Adão, porque elas precisavam, ele precisava daquela porção para o seu próprio sustento, tá certo? Dessas centelhas de almas que deu origem Caim e Abel, tá certo? E o terceiro grupo são aquelas que vazaram, que explodiu, tá? É o terceiro grupo. Então são estes 3 grupos, é isso que você tem que entender, tá? E aí, quanto mais longe caiu a centelha, mais dificuldade para recuperação. A ideia principal, o Mashiach só virá quando houver esse trabalho terminado, de restituir, recompor o corpo de Adão. Enquanto isso não ocorrer, Mashiach não vem. Grosso modo, é isso, para se entender. Quando você for ler alguma coisa sobre reencarnação judaica, você tem que ter essa ideia que eu te falei. Porque de acordo com o posicionamento da tua alma, é que vai determinar que tipo de trabalho de reencarnação você vai passar. Tá? Então tem um grupo lá que eu já citei, que eles não faz reencarnação. É alma, só que não participa. Ok? Almas que estavam com sua raiz bem superiores no corpo de Adão, elas são de maiores qualidades. Tá? Então, vem todo um processo. Quando quiser ler alguma coisa sobre isso, você pode buscar no livro do Arizal, que é colocado pelo o rabino, como é que é o nome dele? O Salton, é assim que fala? É em inglês o nome dele? Isso, Joseph Salton. Salto, pronto. Lembra do sapato feminino que você nunca mais esquece o sobrenome dele, Salton, é o rabino. Ele, então, que traduziu essa obra para o português. É bastante complicado, é uma leitura que cansa, tem que ter paciência para ir lendo, mas com essa base aqui, vai caminhando para frente, para poder compreender.
Então, partindo do ponto, onde estão essas almas? É as almas de todas as pessoas. Então, existe uma alma que vem à Terra e que você possa falar que ela não é de Deus? Tem alma que estão aqui que não é de Deus? Dizem que tem seres que vivem como nós. Vocês assistiram uma novelinha da Globo aí que passou não faz muito tempo, novelinha das 6 da tarde, Além do Tempo? Alguém viu? Hein? Vocês são bons, hein? Vocês não veem novela, isso mesmo. Mas eu assisti essa novelinha, tá? Depois eu assisti de novo pela internet. Porque ali mostra essa questão da reencarnação que ocorre depois de 150 anos, aí mostra lá como é que é aquele arranjo, e é legal você pensar, por que que você nasceu aqui em Campinas? Por que que você veio morar no bairro, nesse bairro aqui? Por que que você estudou em tal lugar? Por que que você conhece determinados tipos de pessoas? Então, quem escolhe tudo isso é Deus. Ele vai colocar você para essa recomposição. Então, nós estamos numa localidade em que a gente está no meio de pessoas. E essa novelinha, partindo dessa ideia que eu estou te dando, a primeira fase em que eles viveram, cometeram os erros deles lá, que era lá na época antiga, no meio da roça e tal, aí quando volta para o tempo atual, de que tem metrô, que tem trem, que tem empresas e tal. Então aquele mesmo povo volta agora nessa linha da tecnologia. E eles vão se encontrando, né? Aí você pode pensar assim, nossa, eu conheci um fulano, você tem aquela sensação boa, né? Aí você vai entender. A vida vai te mostrar o vínculo que você vai ter com ela. Provavelmente, por que esse vínculo? Porque vocês estão no mesmo grupo de almas, se ajudam mutuamente. Entendeu? Então, por que o Brasil? Por que o estado de São Paulo? Por que nasceu em Minas e acabou vindo para São Paulo? Ou nasceu em São Paulo e acabou indo lá para o Rio Grande do Sul? Então, essas mudanças na nossa vida nunca é em vão. Você vai para o lugar onde você tem que viver a tua vida para reorganizar estes assuntos. E aí, eu estou dizendo que eu comecei sempre num assunto bem básico. As coisas vão complicando, porque você vai querer explicar a situação da tua vida só com isso que eu estou falando? Não, e não é justo, porque tem o problema do teu livre-arbítrio, as más escolhas que você tomou, que acarretou problemas, tem a ver, por exemplo, um casamento que ocorre agora, tem a ver com uma alma da vida passada, o que aconteceu, ou a ruindade que você teve lá e agora você tem que acertar aqui, sofrimentos que vêm, ele tem um peso, o sofrimento ele tem uma função. Então são um monte de coisas entrelaçadas aí para determinar o rumo das coisas. Por exemplo, eu praticamente não fico doente, mas isso é desde criança. Então é como se eu nascesse com esse perfil, porque foi necessário, tá? Mas tem outras pessoas que vivem doente desde criança. E que a explicação não é tão somente que o sistema imunológico dela é falho por causa disso ou daquilo. Entendeu? E assim vai, tá? Tem doenças que uma pessoa tem que ela traz, ela cria essa doença por causa do emocional dela. Entendeu? Então, não faça isso. Você passou a faca no reto aqui, falou, eu aprendi hoje que se eu sou doente é por causa de tal coisa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a doença, o sofrimento, a dificuldade, tem determinação das coisas. O dia do nascimento de uma pessoa, Deus escolhe o dia e a hora. Por quê? Porque Deus estabeleceu esse mundo que é chamado aí de Mazalot, que é o Mazal,
para poder evidenciar qual será a tua sorte, qual é o masal, e você vai estar vinculado àquela energia. Então, dependendo do dia e horário que você caiu, você nasceu, você está favorável para um ano bom, mais fácil, mas uma pessoa num outro dia, num outro horário, ele está favorável para não ter uma vida fácil. Então tem gente que ele luta, tem tudo, como vem aquele ditado, Deus dá asa para quem não sabe voar. A pessoa, por quê? Provavelmente o masal dela não permite, porque faz parte desse acordo de eternidade. Deus precisa de você para esse tipo de trabalho. Então é preciso limitar algumas coisas. Porque nós, com nossa escolha para o bem, a gente consegue alçar voo. E de repente, se você não pode alcançar um voo num tanto da tua vida, porque ela tem a ver com essas outras coisas, então Deus tem que limitar essa sorte sobre você, ou o que você pode criar, tem que limitar com o dia e o horário e o local do teu nascimento, para ficar aquela força regendo você. Agora, vamos dar exemplo bobo. Sabe na academia que você tem aqueles pesos, aquele ferro com aquelas bolas pesadas aqui? Você pega lá e você levanta 30 quilos. Aí vai treinando, vai levantar 50. Vai treinando, levanta 70. E vamos imaginar esse exercício como se fosse o exercício da vida, aspectos da vida. E vamos pensar que foi determinado para você que o teu máximo tem que ser 70 quilos. Então, de repente você chega lá um dia e percebe que você tem força, vigor, você pega aquelas bolotas de ferro lá e coloca lá 80 quilos. E você iria levantar os 80 quilos. Só que aparece um anjo de Deus lá que você não está vendo, ele põe um dedinho dele. Aí você não tira aquele negócio do chão de jeito nenhum. Porque ali não tem só o 80 que você colocou. Tem o pezinho da mão do anjo. Falou, olha, sinto muito, mas você não vai poder levantar isso aqui. Eu não posso deixar. Então tem muitas pessoas que vivem uma frustração, que ela tem tudo para fazer alguma coisa e o negócio não deslanchou. Talvez não deslanchou, e era para deslanchar, segundo a capacitação dela, mas foi determinado que ela tinha que ir até aquele pedaço só. Porque se ela vai mais, ia dar ruim. Entendeu? Aí tem que segurar. Agora, se você falar que tudo que não deu certo na tua vida, você vai falar, é o anjo que está segurando. O que você está fazendo com a tua vida? Você está se permitindo adoecer, porque você vai tirar a responsabilidade dos teus atos e vai colocar, é o que o evangélico fez. Ele pecou, errou, fez isso, fez aquilo. Não fui eu, foi o diabo. Porque a doutrina deles falam assim. Então é aceito. Ora, ninguém é responsável, é o diabo. Tá? Por isso que a gente percebe nas nossas atitudes o quanto que é difícil a gente ouvir uma crítica. E mesmo quando é uma crítica construtiva, até a gente entender que é uma chamada de atenção construtiva, o primeiro passo é você brigar com a pessoa, virar as costas e ficar com raiva e falar, onde já se viu ela falar isso para mim? E a primeira coisa é a gente falar, não, eu não sou assim. Não, eu não fiz isso. Não. A primeira coisa é não. De cara, nem pensou, a gente fala, não. É uma proteção. De repente você vai esfriando, vai analisando, aí você já começa, pode ser que seja. Aí até que o negócio clareia. E fala, nossa, olha o que eu sou. Eu lembro de uma experiência aqui no nosso meio, com uma pessoa, então eu não quero, já morreu, então eu usei o exemplo enquanto ele estava vivo. E tive a permissão dele, porque senão seria uma exposição. Quando a gente chamou todo mundo à frente,
e naquele dia Deus estava trabalhando ali, naquele mover, e a experiência que ele teve ali naquele dia, ele chorou, porque naquele dia Deus conseguiu mostrar para ele a ruindade do coração dele. Até então ele não tinha conseguido entender, até então ele era bom, não tinha nada de errado, mas quando Deus mostrou ali a situação e ele viu e aceitou, ele chorou. E chorou e ficou comigo há um tempão depois daquele culto, porque falou, mas como que eu posso ser essa pessoa? Sente a dor. É o Rodrigo, tá? E depois quando ele ficou cego, eu fico impressionado. Eu não suportaria a vida que ele teve. E eu nunca ouvi, perguntei para ele variadas vezes, ele nunca se levantou contra Deus para falar, Deus, por que eu fiquei cego? Nunca. Eu ainda cutucava, né? Lembrar aquela ruindade de antes. Falei, mas nada, você nunca... Não, nunca culpei a Deus, nada, para nada, de nada, de nada. Porque eu penso assim, uma coisa é você nascer cego. Outra coisa é você... conhecer toda... Tem gente que vai falar assim, mas aquele que nasceu cego nunca viu nada, é pior. Né? Veja, é difícil falar o que é melhor aí. Não enxergar é terrível, nascer cego, e é terrível quem teve visão e ficou cego. É muito difícil. A gente não para pensar nisso. A outra pessoa... num dia de cura, quantas vezes essa pessoa veio na reunião com dor que tinha na perna? Esse eu não vou falar o nome, tá? Vocês devem fazer esforço aí saber quem é a pessoa. Sempre pedindo para Deus, nunca era curado. Aí um dia chegou atrasado, foi para aquele lugar ali na frente, eu nem cheguei perto para orar para a pessoa, ela sem nada sentiu aquele calor subindo pela perna, queimando. Aquele dia a dor foi embora, nunca mais voltou, e deixou a pessoa impressionada. Quem é esse homem? Não lembram, né? Good. Vamos ficar com a imagem boa sem associar a pessoa. Então Deus fez isso, tá? Para uma outra pessoa, nesse mesmo dia, foi mostrado que ela estava crucificada na cruz. Ora, o que é mostrar se você está crucificado na cruz? Qual é a ideia que está falando para você? Ei, desça da cruz. Não é para você viver uma vida crucificada. Entendeu? A pessoa impõe sobre si um sofrimento. Ou ela vê o sofrimento muito maior do que aquilo que é. Eu, particularmente, num determinado estágio, eu sofrendo muito com uma situação, até o dia que Deus trouxe uma palavra. Por que você acha que você está sofrendo tudo isso? E se eu te disser que você não tem problema nenhum? Aí você fala assim, eu vou achar que você, Deus, é louco. Como que não tem problema nenhum? Eu sou louco? Não olhe para a direita e não olhe para a esquerda. Você vai ver que os teus problemas corrigiram. Por que eu não pensei nisso antes? Acabou o problema. Se eu não olhar para tal coisa aqui, não olhar para tal coisa aqui, acabou o meu problema. Eu tenho o caminho livre. De repente você vive a tua vida com os teus olhos no teu marido. Como tem uma pessoa lá, do nosso passado também, que vocês conheceram, houve uma separação, tá? E ela está esperando até hoje o marido, já se passaram, 25 anos. O marido não voltou e não vai voltar. E a atitude que a pessoa vinha tendo, eu chamava no canto, chamava atenção. Do jeito que você está agindo, teu marido nunca vai voltar. Mas aí, na época como pastor, se fala algo que você não quer ouvir, esse pastor é mau conselheiro, ele é ruim, ele é bravo.
Aí vem uma outra pastora, vai na casa dessa pessoa e fala assim, não, você tem que fazer isso mesmo, receber o teu marido, ir para a cama com o teu marido, porque ele vai voltar. E eu falar para ela, ele não é teu marido mais. Como que você vai para a cama com um homem que foi o teu marido? Hoje ele tem uma outra casa, ele tem uma mulher. Mas era pastora, essa pastora era boa. Porque ela falou aquilo que a moça queria ouvir. Então cuidado com o conselho só bom. Porque tem momento que a gente dá o conselho bom, porque você simplesmente não está conseguindo enxergar. Então a gente só passa um paninho, um papel higiênico na frente do teu óculos, pronto, você enxergou. Mas era uma sujeira fácil. E você, poxa, por que eu não peguei o papel e não passei aqui? Tá? Mas quando alguém fala uma coisa, e você pensa nessa coisa, fala, por que eu gostei tanto disso? Porque está fácil demais. Está alimentando uma área perigosa da tua vida. Cuidado! Cuidado! Então vai louvar a Deus por um... Aí um dia, essa história que eu estou falando, dessa pastora aqui, até então eu não sabia que tinha boi na linha, né? Aí um dia, num domingo à noite lá, naquela época Deus trouxe uma palavra lá na igreja e diz assim, você, minha filha, que fez assim, assim, assado, você não está me ouvindo a minha voz, porque você ouviu uma pessoa que foi à tua casa e te trouxe uma palavra dizendo que eu falei, sendo que eu não falei nada. Eu falei, mas quem é essa pessoa? Aí que eu fui descobrir essa história que eu estou te falando. Eu falei, então quer dizer, eu orientei, fui mal. Aí o outro orientou aquilo que a pessoa queria fazer, só que adiantou o quê? A pessoa não cresceu. Então, quando você não confronta a si mesmo e você não batalha, não tem crescimento. E se não tem crescimento, que nível você permanece de alma? Nefesh. A pessoa não cresce para o nível ruach. Tem tanta gente que fala, eu queria ter visões. Gente, visão, todo mundo pode ter visão. Só que para ter visão, você tem que ter uma mente espiritualizada. Então, se uma pessoa não está tendo visão, é porque ela não está tendo um comportamento espiritual de forma correta. Por isso que ela não vê. Porque a materialidade está maior. A pessoa duvida. Eu dei uma orientação para uma pessoa ontem e hoje ela falou, olha, eu não sei se eu não tenho fé, mas eu fiz aquele tratamento, fiz ontem mesmo, tal, e eu falei, em princípio não aconteceu nada. Ele falou, mas eu disse para você que não tem de acontecer. Tem certas coisas que no nível que a pessoa está, basta falar. Falou, você tem que saber, falou, fez, está feito. Quem precisa ficar olhando lá e ver o negócio crescer, transformar, tal, ora, é uma fase de criança. Se a gente cresceu, então você já tem você vai mudando as armas, tá? Olha aqui que Deus fala no começo que a gente leu, esse começo dessa paraxá, que Deus não conduziu aquelas pessoas pelo caminho fácil, foi num caminho mais longo. Por quê? Porque senão eles iriam olhar lá a dificuldade e eles iriam querer voltar atrás. Às vezes Deus precisa colocar você numa dificuldade ou num caminho mais longo, porque senão você vai voltar atrás. E veja que esse momento não significa Deus interferindo no livre-arbítrio. A escolha, ela sempre é pessoal. Mesmo quando Deus endurece os corações. Mas para Deus endurecer os corações, dependeu primeiro de um comportamento pessoal. Aí é que está. Bom, já está dando 1 hora aqui de aula, então a gente já pode parar. Falei bastante coisa, são coisas
em princípio complicado, você vai falar assim, mas o que eu vou usar isso aqui para a minha vida no dia a dia? Em princípio, essa questão de alma que eu falei, não vai interferir nada. Mas ela é o pano de fundo para você crescer. Para você atingir um grau maior, você tendo essa base aqui, você vai conseguir coisas melhores. É pensar assim, uma pessoa vai e estuda medicina, ela aprende cirurgia. Então, uma classe, vamos imaginar uma classe de 100 alunos, masculino e feminino. Todos eles fazem a aula de cirurgia. Então, desses 100, quantos farão bem uma cirurgia? Todos? Não necessariamente. Ah, mas todos passaram pelo treinamento. Sim, todos passaram pelo treinamento. Mas um monte de gente, ela já determinou, eu não quero ser cirurgião. Aí ela não dá atenção, ela não se coloca naquela aula. Ela não presta atenção devida. Então é assim no nosso crescimento espiritual. Você determina, você fala, não, mas eu não quero tal coisa, então eu não vou estudar esta tal área. E aí na hora que você precisar, cadê? Eu questionava uma professora lá na época lá da psicologia, falou, mas por que a gente é obrigado a ouvir tal e tal coisa? A gente não vai usar isso. Aí determinado paciente que eu atendia, depois de tantos anos, quando a pessoa falava tal coisa, gente, era a imagem lá daquela salinha, o professor falou, eu lembrava tudo, e eu começava a rir assim por dentro, e falei, eu pensava que a gente não ia usar isso. Uma hora você vai usar. Então você tem que saber o que faz. Outra coisa que a gente falava muito, veja, tem que ter responsabilidade. Se você for irresponsável com a tua vida, sabe o que você pensa? Que você não está maltratando ninguém, porque a vida é tua. E se eu te disser que Deus fala de forma diferente? Tá bom. Sabe o que ele fala do corpo? Vai chegar carnaval aí. É esse mês ou o começo do outro mês, né? Carnaval. Aí o pessoal coloca lá, meu corpo, minhas regras. Não é isso que eles falam? Eles falam, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Ou seja, se eu quiser a prostituição, eu farei, é meu corpo, eu vou escolher o parceiro e pronto. Se eu quiser na noite 10, vai ser 10. O corpo é meu. Aí fala lá do outro lado, cada um dá o que tem. Tá? Tá bom. O corpo é da pessoa? Sabe o que diz a Torá? Onde estava Adão? Adão estava nesse mundo atual? Não, ele caiu estando no mundo de Briá. Esse mundo que nós estamos é Asiá, ele é materializado. Então ele estava no mundo espiritual, aonde houve a queda. Afetou Briá, Yetzirá e Asiá. E Deus, para colocar estas almas que caíram, para fazer você nascer aqui nessa terra, neste mundo de Asiá, sabe o que ele precisou fazer para você? Para a tua alma? Te dá um corpo. Então esse corpo que você tem, ele não é teu. Ele foi emprestado, porque Deus te deu emprestado para você viver aqui. Porque nesse mundo tem que ter corpo materializado. Então, meu corpo, minhas regras, esse corpo não é teu. Esse corpo não te pertence. Agora, uma outra coisa, tem aquela piadinha que eu lembro de você, quando fala de Jó, eu falei que ia terminar. Mas vocês vão ficar uma semana sem me ver, aguenta aí. Chega lá para o leproso e fala, ai que nariz bonitinho. Aí ele fala, agora é seu. Caiu, né? Você chega na lagartixa, olha que rabinho, pronto, rabinho, puf, caiu. Não é assim? Tá. Agora, o corpo. O corpo, Deus deu a vestimenta para esta alma. Agora, a alma, que a gente sempre falou, a alma é de Deus. Mas a gente já fala, a alma é sua.
Porque você determina que lugar você vai estar no mundo espiritual. Porque a pessoa, através das atitudes de alma dela, o comportamento dela, ela pode, ao morrer, o julgamento determinar caret, que é separação eterna. Aquilo que o Evangelho fala, que a pessoa que morre sem Deus, que vai estar afastado para sempre, eles falam isso para todos, mas esse pedacinho cabe aqui. Mas, mesmo assim, Deus é tão misericordioso que para acontecer isso, Ele ainda deu muitas chances à pessoa, inclusive no pós-morte. Mas acontece de ser aniquilado? Acontece. Então, a alma que você tem, ela é sua. Porque ela é responsabilidade sua. Porque é você que tem que... Deus, olha que interessante. Moisés não recebeu 2 tábuas da lei? Quem fez para ele? Foi Deus. Então, pense isso. Esse é o corpo. Na hora que ele chega... Corpo físico. Na hora que ele chega abaixo... e vê o bezerro de ouro, enxerga o bezerro de ouro, aquelas coisas todas, ele ficou tão decepcionado que ele pega aquilo lá e solta no chão, quebrou. Então ele quebrou aquilo que Deus deu. Quando há aquele conserto, ele volta para falar com Deus, falando nas minhas palavras, Deus, agora você tem que me dar um novo corpo. E Deus fala assim, eu já te dei, você quebrou. Agora, ou seja, eu te dei um corpo. A pessoa fumou, estragou, e colocou droga, ela detonou com o corpo dela, acaba. Aí quer que Deus transforme e faça tudo novinho de novo? Você estourou. Foi você que fez. A gente aprende que você tem que escolher o bem, mas você escolheu não esquecer determinados aspectos da vida. Você está acabando com o teu corpo emocional que está associado com o teu corpo físico. E vai querer que Deus transforma você que está acabando com tudo. Ai, na hora que morrer, às vezes a gente faz coisas que depois se arrepende, né? Uma pessoa também do nosso meio, conversando comigo lá uma época, tinha um problema com a sogra, né? A sogra, vamos colocar insuportável, estou aumentando, tá? Só para exemplo. Aí a sogra insuportável, tal, bate, tem uma sogra, era a razão do sofrimento dela, né? Quem já descobriu quem é, fica quieto. Aí falei, tá bom, tua sogra morre. Aí ela vem e fala, mas aí vai ser diferente, porque nesse processo ela vai ser transformada e vai chegar no céu transformada. Falei, escuta, aonde que você viu isso? Que a morte transforma a pessoa? Ah, não sei mais o que. Aí eu peguei lá um texto na minha Bíblia, fui lá e li para ela. Eu falei, sabe o que aconteceu? Você foi nesse lugar, aí eu peguei aquela página e puxei da Bíblia. Falei, foi isso que você fez. Você tirou essa página da tua Bíblia, ó, e jogou no lixo. Estraguei uma Bíblia para mostrar para ela que... Eu falei, aonde? Naquela época tinha uns ensinos ótimos ali, e naquelas aulas que eu dava para vocês, tinha um tópico lá que falava assim, a morte não transforma ninguém. E pelo judaísmo, a morte vai transformar você em nada. Você vai ser no pós-morte aquilo que você está sendo aqui. A pessoa morre drogado, bebia demais, consumia droga demais, morreu, virou um anjo. Você sabia que a consequência desse vício, você vai sofrer, vou chamar do outro lado, tá? Você vai sofrer, a pessoa vai sofrer porque ela continua com a necessidade daquele vício, daquela bebida, daquela droga, só que ela não tem alma, não tem corpo. Ela não tem mais o corpo físico para poder fazer aquilo.
Aí sabe o que acontece? O que ela faz? Ela vai incorporar numa pessoa que está viva. Opa, parece que num lugar que eu fui lá está escrito tal, tal, tal. E quando eu entro lá, tem uma pessoa lá que está... E ela, 1 litro de cachaça, acabou o negócio, levantou, faz o 4, ela faz até 8 e não cai, não tem bafo sequer. Mas eu vi que ela tomou 1 litro. Quem que tomou aquele litro? Quem que pegou tudo que a gente consome? Na verdade, a gente consome é a energia vital. Tá? Então essa é a ideia. Por que coloca farofa, cachaça, um frango assado na encruzilhada lá? Falei, eu vou lá comer aquele frango. Um monte de gente vai lá e pega o frango. Aí ele se arrebenta depois. Principalmente se ele comeu antes do fulano pegar. Entendeu? É complicado demais. Entendeu? Então a pessoa, ela às vezes, nessa associação, lá no evangélico, a gente nunca aprendeu isso. Mas existe o quê? A pessoa ficou tão contaminada aqui, ligado a uma entidade, que na hora que ela morre, sabe o que essa pessoa se torna? Um servo daquela entidade. Ah, mas o evangélico, o pastor falou que na hora que morre a pessoa vai para o céu, vai para o inferno direto. Mas a Torá não fala isso, os estudos, o Talmud não falam isso. Ele fala que uma pessoa que está materializada aqui, ligado demais com uma fonte de prazer, e se é uma entidade, a entidade ganha um direito legal sobre ela. E essa pessoa vai se tornar no pós-morte um servidor dessa entidade. Mas desde o começo, tudo que Deus me falou, Ele provava antes. E essa questão que eu vi nos livros, fui atender uma pessoa, apareceu lá a entidade, foi feito todo o trabalho ali, aí em seguida, quem apareceu? O servidor. Eu falei, opa, isso aqui para mim é novo. Não ali, eu já conhecia o servidor, mas ali, ao vivo, vendo o servidor, era novo. Entendeu? Aí a pessoa olha e fala, mas quem que está aí na frente? Ah, é um homem assim, 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 assim. Eu falei, olha, é um sacerdote, é um rabino. E o que ele diz? Ele manda falar para você que você tão somente tem que confiar. Por quê? Só porque vi um rabino eu vou adotar como sendo tudo certo? Eu comecei a questionar, falei, olha, você me perdoe, mas a Torá fala assim, 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 assim. Ele falava, eu sei. Você só tem que confiar. Isso também é uma verdade. A gente só tem que confiar. Não é ter fé, é confiar. Confiar, bitachon, diferente de fé. E aí aconteceu tudo o jeitinho lá que tinha de acontecer. Então, o que acontece ali? Servidor. Tem gente que você vai lá no centro espírita, não é uma entidade, é um servidor. E tem como ajudar esse servidor a encontrar o caminho? Tem. Leitura de Torá. A vozinha está aqui, ela vai ser testemunha. Não teve uma época que a nossa geladeira, ela parou de gelar? Aí chamamos a pessoa lá para olhar a geladeira, falou, não tem nada, está tudo certo aqui, tal, tal. Aí na hora que falou que não tem nada, aí eu lembrei, por quê? Porque tinha acontecido um episódio, num sonho que eu tive, num primeiro sonho eu entrava com a avó Alice, a gente estava num carro conversível, aqueles carros antigos, né? E a gente entrava num lugar e depois eu entrava nesse mesmo lugar com a Andy. E a gente entrava, era uma lanchonete, dentro de um galpão grandão. E aí, um rapaz que eu nunca tinha visto chegou perto, ficou olhando para mim, ficou olhando para ela. Aí ele olhou para mim, apontou para ela e falou assim, eu não gosto dela. Aí, se eu fosse a Jéssica, eu falei, what?
O quê? Eu não te conheço? Ei, se fosse o neném, ele ia bater o pezinho e fazer: oi? Está acontecendo alguma coisa aqui? Aí, mas escuta, por que você não gosta dela? A gente não te conhece. Ele olhou e falou assim: é por causa da família dela que eu morri. Em outras situações, onde está a saída? E eu comecei a perguntar: fulano, tem algum caso aí na família que alguém matou alguém? Não. Fulano, aconteceu tal alguma coisa? Não. Aí passou que uma semana, o Celso me ligou e falou: Rafael, aquele assunto tal. Eu lembrei, tem sim. Aconteceu aí na Costa e Silva. Meu pai era caminhoneiro, estava descendo aí à noite, chegando em Campinas. O cara atravessou com a bicicleta, ele não viu, passou por cima. O rapaz era um jovem, morreu. Falou: é o cara do sonho. Falou: e agora? Se veio, é como, lembra que eu falei de luzes, que tem responsabilidade, no pós-morte você tem nível, às vezes a pessoa está naquele nível que é um pequeno facho de luz que vai abrir a porta para ele ter o crescimento com Deus. E aí eu falei: eu vou fazer estudo de Torá por um período de tempo, por 40 dias, para ajudar essa pessoa. E aí, quando eu ia estudar de manhã a Torá, eu fazia oração para consagrar o período àquela pessoa, e aí de repente eu começava a esquecer. Aí eu percebi que quando eu esquecia, eu não conseguia ler direito, ficava com leitura pesada, não fluía. Eu falei: opa, tem que... Aí de repente, eu deixei de fazer, mas aí a geladeira parou de funcionar. A linha de psicologia mostra pra gente: o gelado sempre simboliza na pessoa o morto. Aí eu falei: a geladeira parou de funcionar, é o nosso alimento. É como se ele dissesse assim: você tirou de mim o alimento, a luz de Torá. Agora eu vou tirar o teu alimento, que é a comida que sustenta o nosso corpo. A geladeira não vai funcionar. E aí, fui lá, fiz a minha oração e voltei com o negócio. Funcionando bem até hoje a geladeira, sem problema nenhum. E já teve outra oportunidade, esse que eu te contei do outro servidor, foi o segundo caso que eu aprendi. Então é assim, antes de eu ensinar você alguma coisa aqui, Deus me provou. O que eu trago aqui para você é algo confirmado, tá bom? Agora deu bastante tempo, agora eu paro mesmo.